Vamos entregar essa já? Vamos entregar, Eu Rodrigo? falei assim, ó, Rodrigo, você é o maior cover do Michael Jackson da América Latina, né? Daí ele fez assim, ela falou, do mundo! Mas mulher, ele é minha mulher, não vai. Não, É mas do não é a mundo, opinião sim. só dela, não. A opinião de alguém muito importante e relevante para esse é o dar essa argumento opinião. dela, esse é o argumento dela. Agora é o nosso É também. do coreógrafo. Do coreógrafo Do de quem? Mas não é um coreógrafo. É o coreógrafo. Do Michael. Do Michael. É o Lavelle. Não é a opinião de qualquer Pô, um. então, o cara sabe o que ele tá falando. Então, Não, ele você é é incrível. voto vencido. Você é o melhor do mundo, porque nós três, mais o coreógrafo do Michael, assim decidimos. Exato. Você Tudo bem, aceite. nada mal também, Agora né? você extrapolou, saiu da Terra, Nada está em mal Vênus, também. você é o maior do universo. Pronto. Pronto, agora sim. Agora eu posso falar do mundo e de Vênus. E de Cara, Vênus, de 2 planetas já. Quando que você começou nessa de imitar o Michael? Eu comecei, na verdade, por acaso. Porque eu era muito, muito, muito tímido. Eu era aquele tipo de criança que... Acho que minha mãe tinha medo de que eu crescesse e me tornasse um psicopata. Porque eu não interagia com criança em escola, na festa. Eu tinha medo. As crianças estavam brincando, eu era aquele cara que tinha medo de ir pedir pra brincar e ser... Rechaçado, assim? rejeitado. Então eu era muito tímido. Que ficava Só- paradinho no cantinho, né? Sim. É incrível que eu tenho uma tia que tudo que é foto de aniversário que tem, eu tô encostado na parede, parecendo... Sabe aquele filme Três Solteirões e um Bebê? Que tem o espírito? Sempre tem uma foto minha assim. E aí minha mãe... Só que aí minha mãe falou que em casa eu me trancava no quarto, botava o som e dançava Michael o dia inteiro. Desde os 5 anos. Ela fala, era isso. Você fazia aquela cena do clipe? Tá, 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 tá. Cara, essa cena é a minha vida na infância. Da minha mãe fala, chega. E aí, com 9 anos, a minha mãe falou, cara, eu acho que eu vou botar ele nesses negócios que tem de criança, que aparece, né? Sempre tem esses cursos pra crianças virarem modelos, atores, Mirins. tudo que você imagina. Aí minha mãe falou, vou botar, porque de repente é uma forma dele deixar de ser tão tímido. E aí eu fui e não aprendi nada, nunca no modelo, imagina, não deu nada certo. Só que no dia da brincadeira lá de imite alguém, eu já tinha minha luvinha, meu chapéu. A galera falou, é outra pessoa. Você tinha quantos anos? Tinha 9. Caramba. E aí, Deus. Aí ele falou, olha, incentiva ele a fazer isso. E aí minha mãe começou a me incentivar. Era uma brincadeira, era um negócio que assim, eu amava, mas era uma brincadeira. Você fazia tipo festa de família, isso? Não, essa brincadeira... Nessa fase, já era aquela fase que assim, chegava na festa de família, minha mãe falava, bota Michael aí que ele sabe. E aí eu falava, mãe, você sabe, você vai. Aí eu ficava, mas mãe, ela vai. E era um negócio engraçado, porque assim, falando, parece que aquela coisa que fala, putz, que mãe. Coruja. Não, que mãe coruja chata. Mas aí é um negócio muito maluco, porque eu me lembro da sensação de ficar nervoso e depois de eu terminar, de falar, caraca, que legal, olha só, o pessoal me viu. Sabe? E a galera já curtia? Já. E você fazia os passinhos direitinho. Então, eu tenho um problema muito sério, que eu provavelmente daqui 2 anos eu vou olhar os vídeos de hoje e vou falar, que merda. Então eu olho e eu falava, não era nem de longe. Mas tinha um negócio do feeling da criança dançando, né? Uhum. E eu tô falando de uma época que não tinha YouTube. Hoje você pega um moleque de 9 anos, o cara vai no YouTube ali, digita Billie Jean. Ele tem mais de 40 versões e fala, Tutorial todos da os dança ângulos. do Billie Jean. Pronto. Tem tutorial meu ensinando até. Não tinha um tutorial na época. Então eu não acho que era parecido, mas O tinha lance Rodrigo do de 9 feeling. anos precisava do Rodrigo Putz, de hoje cara. pra ensinar. Não precisa de uma máquina do... Não, e era um lance do feeling mesmo. E aí minha mãe começou a me incentivar e aí eu passei a infância fazendo isso. Era uma coisa de diversão mesmo. Era uma coisa que legal. preenchia muito o meu dia. E continuava... sempre fui tímido. Na escola eu continuei sendo tímido, mas sempre que surgia esse assunto da dança, do Michael, era um lugar que eu conseguia me encaixar. E na época não existia bullying, né? Na época era só... Zoeira. Era os caras mais fortes dando pancada nos mais fracos. Hoje se chama bullying. Tinha isso, mas ainda assim era um lugar que era melhor você se encaixar do que você não se encaixar em lugar nenhum. E aí eu fui crescendo fazendo isso. Quando você se encontrou na dança, que tinha essa coisa do Michael, foi o primeiro que você fez, né? Foi. A dança também te levou pra outros ou o seu negócio com o Michael sempre foi muito forte? Não, o Michael eu agradeço demais, assim. Eu infelizmente não pude agradecer ele porque eu falo que a minha mãe me deu a vida e o Michael me deu um rumo. Porque a hora que eu comecei a dançar e eu vi o quanto aquilo me movia e movia pessoas, eu falava,
nossa, isso é muito doido. É o meu propósito. E aí eu comecei a estudar, tipo, ainda moleque mesmo. Eu tô falando, sei lá, 13, 14, 15 anos. Eu fiz aula de jazz, fiz aula de sapateado. Eu não me dediquei profundamente a nenhuma delas. Mas eu comecei a flertar com todos os tipos de dança, porque o Michael fazia isso. Cheguei a fazer aula de flamenco. E aí eu falava, cara, é muito incrível. Como pode uma música ganhar uma expressão? E você dá vida para aquilo. É uma coisa... Eu só fui entender essa coisa tão incrível da criação depois que eu comecei a compor. Então, até então, eu falava, cara, é muito incrível isso da dança. Só que eu tô falando de anos 90. Então, anos 90, o moleque que dançava levava porrada pra caraca, né? Então, tipo, sim. Então, tipo, eu apanhava, fingia que tava ok, dançava, e quando chegava na escola, pô, tinha concurso de Raul Gil. E eu participava criança. Aí eu ia no Raul Gil falava, Rodrigo Matos! Chegava na escola, os moleques falavam, ei, era você que tava lá no Raul Gil dançando maquiado, Rodrigo Matos, não sei o quê. Eu falava, não, irmão, eu sou o Rodrigo Lopes, que tá louco? Deve ser muito igual, porque eu ficava, mano, eu não posso. Putz, porque não você ia apanhar. Apanhava e era Hoje um negócio... em dia ia ser Hoje em dia, cara... o ídolo da Chupa, escola. seus cuzão! Tá aqui ele, ó. Seus otários. mas se É eu- Rodrigo Matos Lopes, teaser, o que vocês Ele quiserem. mesmo. Mas se o moleque dançar hoje na escola, a escola ia falar, cara, Apareceu na TV, no YouTube. faz a roda. Mano, eu só fui ter uma sensação disso de dançar na escola e ser aceito no colegial. Porque até o colegial eu escondia. Sim. Porque eu falei, não, ixi, vai dar briga, eu vou apanhar. Escola, os caras são repetentes, são mais fortes que eu, mais velho. Não vale a pena essa briga. Sim. Então, tipo, que tinha um otário dançando Michael lá. Eu falava, otário mesmo. Eu não vou comprar essa briga, mano. Eu sei Me mostra que eu quero rir da cara se dele. me mostrar, eu pego junto esse otário. Eu não vou comprar essa briga e apanhar com os caras lá, mano. Mas, pô, cara, Caraca. eu digo que me salvou muito. O Michael me salvou, a arte me salvou. E aí eu comecei a estudar dança. Aí com 15 anos, eu falei, cara... É muito incrível uma pessoa cantar, né? Acho incrível. Eu falei, cara... Aí eu comecei, foi quando eu fiz as primeiras aulas de canto. Então você não cantava? Não, e cantar é um negócio que é maluco na minha vida, porque eu comecei a cantar tem... sei lá, 10 anos. Eu estudei canto a vida toda, fiz aula, compunha, produzia, arranjava. O medo é um negócio... Mas você não muito cantava. horrível. No show não cantava. Dublava? Eu dublava, e aí eu comecei a fazer shows mesclando. Eu cantava e dublava, cantava e dublava. Aí um dia, a Vanessa Jackson, maravilhosa, aquela puta voz, Rainha. fazia na época um show que ela cantava Michael. E aí eu ia lá e dividia o palco com ela dançando. E aí um dia ela tinha um compromisso e não foi na passagem de som. E aí na passagem de som eu passei cantando Human Nature. Na hora do show, tô lá na coxinha esperando a minha horinha pra entrar. A Priscila tinha batido pra ela. Aí, pô, o Teatro do Memorial da América Latina cheia, a Vanessa fala, gente, eu ia chamar pra dançar, mas eu fiquei sabendo que ele passou o som, então ele vai vir cantar. Então foi a primeira vez... Priscila, rainha, o resto nadinha. Foi a primeira vez, cara, que eu entrei num palco e cantei com uma banda ao vivo, assim. E era uma sensação, tipo... Parecia que eu tava flutuando, sabe? Assim, de querer cantar Tá vendo? Tudo e chorar. com um propósito. Né? Ela se atrasar, você tá ali, você já ser do show. Então você estava ali naquela hora pra passar o som. E aí cantei. Quantos anos isso? Isso foi em 2009. 2009, talvez 2010. E aí a gente tava começando a montar o show que a gente faz. Que a gente ficou quase 2 anos montando o show. Porque a gente fazia show... O show que a gente fazia, do momento que eu era moleque, adolescente, que eu fui crescendo, eu achei que em alguma hora eu ia ter que parar. Eu falei, isso aqui... Ninguém vai trabalhar disso aqui. Uma hora eu vou ter que trabalhar de alguma coisa e não vai poder ser isso. E eu tinha isso com... Era um pesar que eu tinha, que eu falava, puxa, isso é tão legal, mas eu vou ter que parar com isso aqui. E aí eu lembro de... Eu lembro de uma pessoa que me convidou e falou assim, Rodrigo, eu vou fazer uma festa, tal, eu vou te pagar X. E eu ficar tipo, você vai me pagar? Eu faço de graça. Mas por que vai me pagar? Não, porque você vai fazer, você tem que receber. E aí, cara, eu já era adolescente, aí que eu falei, Ei, então dá pra viver disso. As pessoas pagariam isso? Pagariam. E eu ficava, pô, então eu posso fazer isso ser mais legal pra mais pessoas. A minha relação foi muito assim, dessa forma. E aí,
é muito incrível como iam se O abrindo. meu lazer pode ser um trabalho, né? E o mundo foi se abrindo, assim, sabe? Coisas que, pra um cara que, sei lá, de Guarulhos, com uma realidade que não era das melhores. Tipo, com 15 anos eu fui chamado pra fazer uma festa, uma feira de informática. Fui fazer a feira de informática, eram 10 dias de feira de informática. E eu fui... Era uma feira de informática, eu não tinha computador, eu chegava 1 hora antes, 2, e ficava mexendo nos computadores até a hora de eu me maquiar pra fazer o meu número. A galera viu e falou, pô, tem uma proposta pra te fazer. Ao invés de eu te pagar, você levar um computador. O cachê que eu ia ganhar não pagava um computador nunca. Sério? Sério. E eu pensei, mano, é sério? É sério. Aí, pô, com 15 anos, um cara que... De uma realidade que nem eu falei, que não me permitia ter um computador. A gente tá falando de 95. Aí eu indo pra casa com o computador, porque eu dancei, porque eu me apresentei. Aquilo que era um hobby e que eu comecei a levar a sério me fez conquistar um computador. Caralho! Então, você começa a ter uma relação de falar, pô, peraí. Quanto mais sério eu levo isso, mais sério as pessoas me levam. Mais retorno eu tenho. Então eu comecei a levar isso muito, muito absurdamente a Foi sério. teu primeiro ganho material. Foi o computador. E como é que você pesquisava a obra do Michael antes de você ganhar o computador? Cara, eu pesquisava revista, muita revista, gravava tudo que você imagina. E assim, se você pegar figurinos meus de criança, é incrível. Minha mãe é uma pessoa... Minha mãe, ela tem curso de... Ela vai ficar puta que eu não vou saber o nome. De pessoa que desenha roupa, sabe? Estilista. Mas tem um nome. Figurinista? Eu não sei. Tá. Me desculpa, mãe. Mas ela tinha aqueles croquis bonitos. Tá? Então, dava pausa no vídeo. Pausa. Aí o Michael pega e faz... Pá! Pausa. Aí ele pega e faz assim, ó. Pausa. Aí vê a roupa, ela desenhava, chegava na 25 de março, pô, infância, na 25 Comprando de março. tecido, pedrinha. Pegar tecido, pedrinha, aí metalzinho, não sei o quê. Então, eu sempre gostei disso daí. Minha família sempre me incentivou, meus pais, minha tia, minha avó. Então, era uma coisa que eu falava, cara, é uma diversão que pode ser um trabalho. E aí eu comecei a pensar, ok, quando eu me tornar um adulto, eu ainda posso continuar. Claro, vai chegar uma hora que aí sim, faculdade. Adulto mesmo, aí para de vez, Rodrigo, chega. Mas aí você começa a fazer, aí você fala, e se eu não dançar mais sozinho? E se eu tiver gente dançando comigo? Aí você ensaia com pessoas, aí você fala, e se essas pessoas que dançam comigo também tivessem uns figurinos legais? Aí quando você vai ver... Você montou o show. Você tem um show, claro, simples, mas muito bem feito.